Eu sou o pastor Guilherme Slonzon, líder do Ministério de Família da Primeira Igreja Batista de Santo André. E esta é a 13ª aula da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema, Tudo em Família. E a reflexão de hoje vamos tecer alguns comentários sobre a família de Cornélio. E vemos que a família é nossa responsabilidade diante de Deus. O nosso texto está lá em capítulo Atos, verso de 1 a 8, 22, 23. E o texto diz assim, olha, na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, Cornélio era um homem religioso, e ele e toda a sua família adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e dizia, orava sempre a Deus. E um dia, lá pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, para que busque um homem chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora ali à beira-mar. E quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados, um soldado que estava a seu serviço e que era um homem muito religioso. Cornélio contou a eles tudo o que lhe havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Verso 22, e diz lá, encontro com Pedro, diz, eles responderam a Pedro então, nós fomos mandados pelo comandante Cornélio, ele é um bom homem, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse à casa dele para que ele ouvisse o que você tem a dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali aquela noite. E no dia seguinte Pedro apontou e foi com eles e alguns irmãos até onde moravam em Jope. Também alguns ali também foram com eles. O fato, queridos, aqui é a família de Cornélio, né? Nesse estudo. É o nosso último estudo da série Tudo em Família, apresentado pela revista Didaquê. E Cornélio, como diz o texto, era um oficial romano. E ele comandava uma força de ocupação estacionada na cidade de Cesareia. E ali ele residia em Cesareia com toda a sua família. E diz o texto que, embora Cornélio fosse um homem temente a Deus, um homem bondoso, certamente ele e sua família ainda não tinham conhecimento da mensagem cristã. E foi a partir desse encontro com Pedro, né, que entenderam a mensagem cristã e tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo e foram batizados em nome de Jesus Cristo. O evangelista Lucas descreve a vida de Cornélio dizendo que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo eles oravam a Deus. Verso 2 diz ainda que ele era um homem temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, né? Creio, queridos, que esse simples pouquinho de descrição sobre a vida de Cornélio, eu creio ser suficiente, já ser suficiente para nos mostrar que esta era uma família digna de ser imitada por todas as nossas famílias hoje. Quanto à disposição de honrar a Deus e fazer bem ao próximo. Hoje nós vivemos uma época de muita indiferença,
Muitas famílias hoje estão preocupadas apenas consigo mesmo. E há um tempo, não há tempo, de fato, ou interesse para o exercício de uma espiritualidade que coloque a família em constante comunhão com Deus. As necessidades de outras famílias muitas vezes são completamente ignoradas por nós. Podemos dizer que é a síndrome de Caim estabelecida na sociedade. Quando Deus perguntou a Caim onde está seu irmão, e ele respondeu a Deus: acaso sou eu o tutor de meu irmão? Diante do estilo de vida da sociedade atual e o momento em que vivemos, é possível afirmar que a família de Cornélio é um exemplo inspirador para as nossas famílias, no que se refere à responsabilidade com a família num relacionamento com Deus. Com base nos relatos contidos no texto bíblico de Atos 10, podemos então destacar as seguintes atitudes de Cornélio e sua família, as quais constituem um importante desafio às famílias cristãs hoje. A primeira atitude que podemos ver na família de Cornélio é que era uma família cristã e que cultivava a comunhão com Deus. Piedade, temor a Deus, vida devocional eram atitudes levadas a sério pela família de Cornélio. Hoje vivemos uma época que tais práticas se tornam escassas nas famílias. O individualismo que caracteriza as relações de hoje, desestimulando a piedade. Cada um está preocupado apenas com seus próprios interesses. E é fato, queridos, o temor e zelo com o Senhor tem sido escasso nas famílias e nem sempre é cultivado por todos. Poucas famílias conseguem cultivar vida devocional. Isso se deve, em parte, à correria dos dias atuais e às agendas apertadas, mas também à simples falta de interesse. Porque nesse tempo de pandemia que nós estamos confinados em casa, o que não nos falta é tempo. A família moderna precisa redescobrir esses valores fundamentais na fé cristã. Atravessamos, queridos, dias maus. Por isso, nossas famílias não podem desprezar a comunhão com Deus. Filhos que não aprendem dentro de casa a piedade, o temor, a Deus e a devoção poderão ter problemas sérios no futuro e dificuldade para exercer de forma positiva suas vocações. Lá em Deuteronômio 6, 39, Moisés, ali há uma solene recomendação para os pais, dizendo: sejam responsáveis na intransferível tarefa de infundir na mente dos filhos os mandamentos do Senhor. Transferir a tocha da fé. E quando essa responsabilidade é negligenciada por nós pais, a família tende a se afastar de Deus. Portanto, é fundamental que a família, que as famílias valorizem a comunhão com Deus através da vida de piedade, temor, devoção, vivenciada e ensinada aos nossos filhos. A reverência a Deus, queridos, a leitura da palavra, a oração, o amor ao próximo, as práticas que precisam estar sempre presentes na vida da família cristã. Nossas famílias precisam se distinguir como famílias verdadeiramente tementes a Deus, que amam a sua palavra, cultivam o estilo de vida centrado no amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. A vida e o temor a Deus é a comunhão, e a comunhão com eles é o ponto de partida para a existência de uma família saudável e relevante na sociedade em que está inserida. Os dias são maus e vão bater à sua porta. E se você não ensinou
né, os seus filhos, o temor do Senhor a Deus, se você não transferiu a tocha da fé, seus filhos vão ter lutas, dificuldades, problemas no futuro para exercer de forma positiva as suas vocações. Moisés, lá em Deuteronômio 6, verso 3 a 9, ele faz ali uma solene recomendação para os pais, para que sejam responsáveis na intransferível tarefa, né, de infundir na mente dos filhos os mandamentos do Senhor. Ele diz: buscai de manhã, à tarde, à noite, a ministração da palavra. E se negligenciarmos esta tarefa, queridos, a família tende a se afastar de Deus. Não estamos livres de tentações deste mundo. Mas é fato, queridos, quando se conhece a palavra, você se apropria da promessa de Deus. E Deus nos dá uma promessa lá em Provérbios 22, 6, quando ele diz: olha, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Temos aqui, queridos, nesse texto, uma ordem de Deus: ensina a criança o caminho em que deve andar. E Deus nos faz uma promessa a seguir. Ele faz essa promessa e diz: e quando for velho, não desviará dele. Deus está dizendo: olha, você ensina, porque isso vai ficar guardado no coração do seu filho. E vai chegar um dia que ele vai poder e precisar discernir entre o certo e o errado. E aquilo que você plantou no coração do seu filho vai ficar lá, Deus na vida deles. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas Ele quer, queridos, que nós pais, né, sejamos responsáveis em ensinar nossos filhos o temor a Deus, o caminho a Deus. Permita-me compartilhar a experiência que tive com a minha família, com a minha esposa, com o Senhor em nossas vidas. Eu sou Guilherme Eunice, e esse ano, em 29 de junho de 2020, completaremos 52 anos de casados, de uma família abençoada, de uma união abençoada e feliz. E Deus nos concedeu 3 filhos maravilhosos, um menino e 2 meninas. No dia do nosso casamento, naquele momento em que você diz, enfim, sós, nós nos ajoelhamos à volta da cama, abrimos a palavra de Deus no Salmo 128, 1, que diz: feliz o homem, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Assim, oramos ao Senhor: Senhor, nós queremos ser esse casal feliz e abençoado. E nos comprometemos a ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Vamos completar 52 anos de casados. E pela graça e misericórdia de Deus, nunca tivemos desavenças a ponto de separarmos um do outro ou do nosso Deus. Mas quando Satanás, queridos, não encontra brecha nas suas vidas, no seu casamento, ele vai atacar aqueles que são mais preciosos nas nossas vidas, os nossos filhos. Foi assim com o nosso filho primogênito. Cresceu, foi-lhe ensinado os caminhos do Senhor, servia na igreja, numa organização de adolescentes chamada Embaixadores do Rei, adorava a Deus, recolhia as ofertas na igreja, mas aos 13 anos de idade, juntamente com o filho de um outro pastor e um outro amigo, eles abaixaram a guarda, saíram da rota,
saíram da presença de Deus, abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram a família e foram enredados por Satanás e com as coisas deste mundo. E quando nós demos conta do que estava acontecendo, o nosso filho já estava envolvido em drogas, cigarros, bebidas e outras coisas mais terríveis. Achávamos que tínhamos perdido o nosso filho. Um dia, eu estava tão angustiado e desesperado por ver a situação do meu filho, que disse ao Senhor, para ter um filho assim, eu prefiro vê-lo morto. Mas, no fim do dia, quando em oração ao Senhor, perguntei se algo impedia minha comunhão com o Senhor, o Espírito Santo foi taxativo. Você pecou contra Deus e contra seu filho, porque você desejou a morte dele. Eu lembro-me que eu quis justificar, mas Jesus disse, eu te amei do jeito que você era, e é assim que você tem que amar o seu filho. Ali na mesma hora, eu pedi perdão a Jesus, levantei, fui até meu filho e pedi perdão a ele, e disse-lhe que eu amaria do jeito que ele era, e nunca mais daria uma carraspana nele, ou jogaria suas drogas fora da gaveta, e que ele sentaria à mesa sempre comigo, porque eu tinha um Deus e acreditava que um dia o Senhor faria o livramento na vida dele, tirando-o deste mundo e trazendo de volta para casa. E assim, queridos, passamos a viver de joelhos no chão, clamando ao Senhor para o livramento porque do nosso filho, porque esta era a promessa do Senhor, porque nós tínhamos ensinado a ele a amar a Deus, a temer ao Senhor, e isso estava no coração. E assim vivemos dias após dias, madrugada após madrugada, e a música mais linda que ouvimos tocar era o tilintar das chaves e a porta se abrindo. E a nossa oração era, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor trouxe ele de volta para casa. Já era 3, 4 horas da manhã. Agora podemos dormir em paz. Passaram-se 12 anos. E um dia, quando cheguei em casa, ele estava sentado em frente numa escada em frente à porta de entrada. Sentei ao seu lado e perguntei como que ele estava. E foi logo dizendo, pai, não aguento mais. Tem jeito ainda para a minha vida? Ali eu o abracei e lhe disse, tem jeito sim. Jesus e eu estamos esperando você voltar para casa. E você voltou. Chamei o amado pastor da igreja, pastor Levi, que me atendeu prontamente. E ali começou um processo de cura. E durou mais 4 anos. E ele está, hoje, completamente curado, restaurado para a glória de Deus. Foram 16 anos. Parecia uma eternidade. Mas é assim que Jesus faz quando Jesus entra no barco da nossa vida. Hoje parece que foi o sonho de uma noite que passou. É assim que Jesus faz, ele recupera o tempo perdido. Paulo em Efésios 3,20, Paulo diz, agora que a glória seja dada a Deus, a qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer infinitamente mais do que pedimos e até pensamos.
nós estamos muito felizes com a restauração de nossos filhos. Ele estava servindo a Deus em uma outra comunidade e foi convidado para uma viagem missionária na África. E quando ele retornou, ele foi tão impactado com aquela viagem e em seu coração ele voltou desejando de se preparar mais para servir a Deus. Assim tivemos o privilégio de custear a Faculdade Teológica Batista do EBC e após 4 anos ele se formou em teologia. Hoje, nosso filho serve no encontro de casais com Cristo como líder de dinâmica. Lidera um pequeno grupo ministrando a palavra de Deus semanalmente e discipula várias pessoas. Deus é maravilhoso. E depois ainda de 20 anos, Deus ainda continua fazendo um cafuné no nosso coração, permitindo a formação do nosso filho. Deus é fiel e nos honrou, e foi muito além do que nós imaginávamos e pedimos a Ele. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Amém.